Uau, que honra estar com vocês aqui essa noite. E eu estou muito feliz, na verdade eu estou com uma mistura de sentimentos no meu coração. E eu estou muito honrado de estar aqui com vocês. E honrado também de estar compartilhando a palavra com vocês. Porque é uma troca aqui de emoções. Eu falo que sempre quando eu vou subir num púlpito, a primeira coisa que eu quero sentir é ficar nervoso. Porque eu dependo de Deus, eu não dependo das minhas palavras, eu dependo dele. E se eu não estou nervoso é porque talvez eu estou confiando muito em mim. Mas subir aqui hoje para mim, eu falei com o pessoal ali, eu estou sentindo um nervoso que faz tempo que eu não sinto. Porque é incrível voltar aqui na casa. E Edmilson já me perdoou algumas vezes, eu quero também falar isso. E eu amo estar aqui com vocês e poder ter esse privilégio de ir num lugar tão incrível, lugar que eu fui desenvolvido. Eu poder compartilhar a palavra com vocês hoje, para mim é uma honra, é um privilégio enorme. Talvez, enquanto eu estou falando aqui com você, algumas palavras vão sair esquisitas, tá? Faz 3 anos, me estende graça. Na adoração eu pude contar umas 20 pelo menos, que um portunhol aconteceu, pode acontecer. Vocês me ajudam a pregar aqui hoje. Se eu perguntar aqui, isso aqui é uma palavra, você me responde, me ajuda, tá bom? Para eu poder falar bem. Mas é uma honra estar com você aqui, e é uma honra também poder chegar aqui e ser recebido tão bem pelo pastor dessa casa. Eu estive aqui no dia 31, eu estive com o pastor, e foi incrível o abraço, receber o abraço dele, e receber o convite para pregar aqui, e também de todos os outros líderes. O Caian é meu irmão, e eu amo ele, e eu amo estar aqui, e também ter tudo isso que está acontecendo aqui. A gente teve essa ideia louca faz muito tempo. O Caian voltou e o Caian está crescendo, e eu amo vir aqui e ver o que Deus está fazendo na vida dele e da família dele. E eu também estou crescendo na paralela, tá? Não é divisão, tudo é reino, a gente está na paralela. Minha esposa, Fernanda, está aqui também, a mulher mais linda desse universo. Se você pode aplaudir a minha esposa também. Sim, ajuda a ganhar ponto com a minha esposa. A gente veio aqui, está passando umas 2 semanas aqui com a minha família, e é incrível estar aqui com vocês, e é incrível compartilhar a palavra com vocês aqui. E eu quero essa noite conectar com o que está acontecendo. Eu amei chegar aqui e escutar um pouquinho sobre a visão para o ano. E eu, como filho dessa casa, não quero vir aqui para falar uma coisa completamente perdida. Eu quero agregar. E é incrível ver a visão do ano, um ano de crescimento. Um ano de que as coisas vão começar a acontecer. E eu não sei quanto a você, mas no dia 31 passaram um vídeo aqui que mostrou cada mês o que vai ser o crescimento de cada mês. Então não tem nada a ver com o numérico, mas tudo que é saudável cresce, ok? Mas o que a gente precisa crescer nessa temporada, e eu quero agregar nisso, que é a visão para esse ano dessa igreja. O que a gente tem que ter de mentalidade nessa temporada é o que eu tenho no meu coração que eu preciso crescer. Sabe, é incrível chegar aqui, e hoje eu tive o privilégio de tocar com uma banda incrível também. Os meninos que apareceram do nada aqui, no final a gente conseguiu se conectar, e a gente pôde adorar a Deus com extravagância. Extravagância, é. E sabe uma coisa muito curiosa? Danilo tocando a bateria. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu saí daqui, esse menino estava no Juniores. A gente estava tocando lá, e esse menino, o que ele faz? Ele está aqui. Não faz muito não. E aí eu chego aqui e o Caio fala: coloca o Danilo para tocar com você. Eu, não, agora. Claro que eu quero tocar com o Danilo. E eu quero contar isso aqui para você entender por onde eu quero ir hoje, tá? E foi incrível ver que o Danilo cresceu. Eu estava aqui, a gente estava no ensaio, a gente estava mexendo algumas coisas do som, e eu estava aqui tentando mostrar tudo que eu sabia, e mexer alguma coisinha ou outra do som, e o Danilo agarrou o celular, onde estava conectado à mesa de som, e ele começou a mexer um monte de coisa, e eu não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. E eu olhei para ele e falei: vai você aí, velho. Cresceu, né? Só que hoje à noite eu quero falar para você um pouquinho também de um outro lado do crescimento. E esse é o lugar que eu quero colocar no teu coração, para a gente começar esse ano bem, e para a gente começar esse ano com o coração no lugar certo. O coração no crescimento, mas o coração no lugar certo. Por quê? Porque tem hora que acontece algumas coisas quando a gente cresce.
Às vezes eu estou conversando com o Danilo e a voz dele dá uma... Não, mentira. Mas talvez você adolescente está aí, você sabe o que eu estou falando. Talvez a sua voz dá aquela rateada enquanto você está crescendo. Talvez em um ano você tinha 1,50 m, adolescente, e você cresceu 30 centímetros. O que aconteceu? Aquele pé 39 foi para 45 e o sapato do seu pai não cabe mais em você. Aconteceu com alguém mais aqui ou só comigo? Tá. E sabe o que acontece, igreja? São as dores do crescimento. São as dores do crescimento. E eu quero falar hoje para você das dores do crescimento. Na verdade, eu quero falar para você hoje um pouquinho das coisas que talvez vão vir para tentar te cegar durante o processo de crescimento. Por quê? Porque não estava no previsto. Não estava no previsto que talvez eu ia crescer 30 centímetros, mas a massa muscular ia ficar do mesmo jeito. Isso não é ou não é verdade? E aí o menino agora tem 1,85 m, mas ele ainda pesa 50 quilos. Vou sair do adolescente, tá bom? Para não falar que eu só falo para adolescente, porque o adolescente tem meu coração. Eu aprendi a ser líder aqui nessa igreja com o Segunda Viva, e eu amo tudo que Deus está fazendo hoje também no Segunda Viva. Tem alguém do Segunda Viva aí? Boa. Eles eram um pouquinho mais animados. Tem alguém do Segunda Viva aí? Beleza, subiu um pouquinho, tá, legal. Mas sabe o que acontece? Vou sair do Segunda Viva, e eu vou agora para o jovem, eu vou agora para o cara um pouquinho mais velho. Talvez você, no seu processo de crescimento, encontrou uma namorada, glória a Deus, e você que não encontrou, em nome de Jesus, esse é o teu ano de crescimento. Mas você encontrou uma namorada, essa namorada virou uma noiva, e depois disso, o que ela virou? Ela virou sua esposa. E você cresceu, e a tua família cresceu, e a coisa ela está acontecendo, a gente está feliz, só que ninguém me falou que no primeiro ano de casamento a gente teria que engordar uns 10 quilos. Aconteceu com mais alguém aí? Meu Deus, não estava previsto. Por que eu estou te contando isso, igreja? Porque dentro do teu processo de crescimento, algumas coisas elas vão vir para tirar o teu foco do lugar certo. Eu quero falar sobre isso para você. Algumas coisas elas vão vir, e essas coisas elas não estavam previstas dentro do script. Os 10 quilos não estavam aí, eu não sabia que isso ia acontecer. Alguém me contou, mas eu preferi ter fé que isso não ia me atingir, mas me atingiu forte. E talvez dentro desse processo, nesse ano, você vai dar sim para algumas coisas, e você viu qual é a visão. E quando eu vi a visão, uma coisa saltou já de cara assim, que eu amei, porque é um lugar muito importante que está na visão desse ano para a igreja, que é o crescimento do perdão. Vamos ficar nesse aqui, tá? Tem alguns meses, algumas partes dessa visão, mas eu vou ficar nesse aqui. Quando você entrar no mês do perdão, do crescimento seu no perdão, você vai falar: sim, pastor, eu vou abraçar minha célula, a gente está junto nisso, a gente vai perdoar, a gente vai fazer isso aí, e você vai dar o seu sim, mas debaixo do teu sim, algumas coisas vão começar a vir de encontro com você, que vai exigir uma fé mais extravagante. Não é só o sim, não é só o verbalizar, porque é muito fácil verbalizar. Não, eu verbalizo que eu estou de acordo, eu estou indo para cima, a gente quer, eu estou com um grupo que quer, a gente quer fazer, mas quando vem um passo que você tem que entregar, fica difícil, né, igreja? E talvez dentro do mês do perdão, você vai ter que revisitar algumas coisas. Aquele irmão que você vai precisar ir nele e pedir um perdão ali, ou liberar um perdão para alguma coisa que aconteceu no teu passado. Talvez você não vai ter o contato com uma pessoa, mas você vai ter que entrar no fundo do seu coração, você vai ter que revisitar esse lugar, e você vai ter que liberar perdão. Só que dentro desse lugar, sabe o que não estava previsto? Que é as dores do crescimento. Esse lugar vai machucar, mas é um lugar que vai machucar você para o bem. Mas dentro do machucar, talvez você vai sentir, você vai ter um tempo de sentar e sentir. Eu não queria voltar nesse lugar, eu não queria revisitar essa coisa, mas o pastor Marcos, o pastor Caian e as pessoas começaram a ir à célula, e agora eu vou ter que entrar nesse lugar.
que eu faço? Você vai entrar nesse lugar e você vai sentir as dores do crescimento. Sabe por que eu estou falando sobre as dores do crescimento, igreja? Porque talvez dentro desse período, como igreja, você vai começar a entrar dentro de um lugar e você vai falar: tá tudo bem, esse lugar eu conheço, no mês do perdão, esse lugar eu estou tranquilo. Mas sabe o que eu tenho para te falar essa noite? Talvez você não queira escutar. É que um lugar que você já conhece é um lugar que você revisita, e é um lugar que você recupera. Mas se você quer crescer, não dá para recuperar e revisitar, você tem que acessar lugar novo. Alguém está comigo aqui? Alguém está entendendo? Se você quer crescer, não é voltar onde você já estava, é visitar um lugar novo. É visitar um lugar que na sua vida talvez ele foi um lugar inexplorado, um lugar que você vai precisar chegar mais profundo. Vocês estão entendendo, igreja? Que esse lugar é um lugar muitas vezes difícil, mas é assim que a gente cresce. Os 10 quilos depois do casamento, eles não estavam no papel, mas bom, é diferente. Aqui a gente pode fazer uma boa academia, tá bom? Mas eu quero falar sobre isso para você hoje, tá bom? Eu quero falar sobre um texto bíblico que eu tenho voltado nele várias vezes. Esse texto bíblico, ele está em Lucas 24, versículo 13, na verdade. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Lucas 24, versículo 13, abre a sua Bíblia comigo. A gente vai, sabe uma coisa que uma vez eu escutei, para mim ficou para sempre no meu coração. Uma vez eu ouvi um pastor falando assim: vocês conhecem no YouTube, vocês conhecem esses vídeos que esses caras, talvez aqui eu vou me comunicar só com a minha comunidade nerd, adolescente que está por aqui, mas talvez você já viu esses vídeos no YouTube, que fala assim, 101 coisas que você não percebeu no filme Avengers, 101 coisas que você não percebeu na série essa. Uma vez um pastor, ele falou assim: se um cara nerd tem a capacidade de compreender 101 coisas que eu não vi num filme, a gente tem que ter a capacidade, como filhos, de abrir a Bíblia e extrair pelo menos 50 coisas. Amém? E não é o pastor que tem que fazer só isso, tá? É você também. Então abre sua Bíblia aí, a gente vai começar a extrair algumas coisas que esse texto fala pra gente sobre um processo de crescimento. Presta atenção aqui antes, eu quero te dar um contexto bíblico do que está acontecendo aqui, ok? O que está acontecendo aqui é que a gente está no dia 3, Jesus morreu, Jesus entregou tudo por mim e por você, Ele sofreu tudo. E eu quero fazer um parênteses aqui, antes de começar a entrar nos meus pontos de crescimento, eu quero fazer um parênteses aqui. Se você está aqui pela primeira vez, ou se você está aqui e nunca aceitou Jesus, eu tenho para te falar isso: Jesus morreu por mim e por você. E talvez a perspectiva que a gente tinha de Deus antes de Jesus era uma perspectiva distante. Eu preciso de um profeta, eu preciso de uma pessoa que vai se comunicar, que vai ter intimidade, vai entregar para mim as respostas que eu preciso. Jesus veio por mim e por você, para restaurar a paz que a gente tem com Deus. É isso que Ele veio fazer. E essa noite Ele fez isso por mim e por você, e Ele quer que você possa encontrar esse lugar essa noite. E eu quero fazer esse parênteses porque eu quero pedir, se você nunca aceitou a Cristo como o seu único e suficiente Salvador, eu quero te deixar esse parênteses aqui, para que até o final você possa estar com o teu coração aberto, e fazer talvez algumas orações um pouco ousadas em falar: Senhor, toca o meu coração. Se o Senhor é real, eu nunca te aceitei, mas se o Senhor é real, eu quero sentir alguma coisa aqui nesse lugar, para que eu possa compreender que o Senhor é de verdade. Toca o meu coração, abre o teu coração. Amém, igreja? Então nesse texto, olha aqui, mira aqui comigo nesse texto. Não. Olha aqui comigo nesse texto. O versículo 13 fala: naquele mesmo dia, no dia 3, ok? No dia 3, Jesus morreu, e naquele mesmo dia, no dia 3, 2 seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam,
o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Olha aqui para mim, igreja. Sabe o que está acontecendo? O maior processo de crescimento da história da humanidade acaba de acontecer. Jesus entregou tudo, e Ele entregou por mim e por você, e Ele ressuscitou no terceiro dia, e Ele já está ressuscitado, e Ele encontra com esses dois discípulos, e sabe o que está acontecendo? Esses dois discípulos caminhavam com Jesus, caminharam, a Bíblia não fala que eles não são os 12, não é um dos 12, mas eram discípulos, considerados discípulos, não era uma multidão, era um discípulo, uma pessoa que estava caminhando ali perto, que talvez escutava dos 12, talvez caminhava ali mais perto, e esses dois discípulos escutaram muito sobre o processo de crescimento. Jesus entregou para eles o processo de crescimento mais incrível da história da humanidade. Só que quando Jesus teve que completar o processo de crescimento, eles não entenderam as dores do crescimento. Está entendendo isso? Eles olharam para as dores do crescimento e falaram: o mestre morreu, o que a gente vai fazer? Então todos os discípulos estão ficando aqui em Jerusalém. Jerusalém tem a ver com a promessa, Jerusalém tem a ver com um propósito, e os discípulos estão ficando no propósito, e esses dois discípulos estão virando e estão falando: eu não entendi, foi nada, eu vou embora, eu vou sair de Jerusalém, e eu vou descer até Emaús, e eu vou ficar lá, porque eu já não tenho quem seguir. Esses dois discípulos estão tentando entender, e a Bíblia fala que Jesus aparece para esses dois discípulos, e quando Jesus aparece para esses dois discípulos, eles não conseguem ver. O que eu quero trazer para você hoje, igreja, é que talvez dentro do teu processo de crescimento vai ter momentos que você vai se sentir cego. Você vai querer pisar fora do barco, mas quando você pisar fora do barco, você vai perceber que não é que quando você fez isso aqui, alguma coisa apareceu para você pisar. Você tem que ir até o final, e quando você bota o pé até o final, alguma coisa vai acontecer. Mas esse tempo é o tempo de cegar, é o tempo que eu tenho que confiar completamente na minha fé. Eu não tenho que confiar nas coisas que eu penso, nos meus sentimentos. Tem uma frase que a gente sempre falava, eu amo falar isso para o jovem, meu Deus do céu, vou falar agora para você, igreja: Deus nunca te pediu a sua opinião. Uau, que duro. Deus nunca pediu para a gente a nossa opinião. Ele entregou tudo numa cruz, por mim e por você, nas palavras dele, na Bíblia. A palavra dele tem tudo o que você precisa. Ele não pediu a tua opinião. Se está na palavra, eu vou fazer. Se eu já fiz um dia, eu vou fazer de novo. E esse é o lugar onde esses dois discípulos estão. Eles estão cegos. Talvez você lembre de algum outro lugar que isso já aconteceu. Saulo, quando ele está com uma missão, e eu falo outra vez, eu vou me comunicar aqui com um adolescente, e vou comunicar com um adolescente nerd, e eu falo que Saulo, a Fernanda vai me julgar porque eu estou falando isso, porque normalmente eu não deveria falar isso. Bom, sabe o que eu penso de Saulo? Saulo é o vilão Thanos da palavra de Deus. Por quê? Porque o Thanos acredita que o que ele está fazendo é a melhor coisa do universo, e Saulo acreditava que ele estava fazendo exatamente o que Deus queria que ele fizesse nesse tempo. E talvez você, no teu período de crescimento, você vai estar nesse mesmo lugar, fazendo exatamente o que você está opinando de fazer, e caminhando debaixo das tuas decisões. Deus nunca te pediu a tua opinião. Ele quer te dar uma palavra para a próxima temporada, Ele quer tratar o teu coração para a próxima temporada, mas quanto mais você coloca a tua opinião em primeiro lugar, menos você coloca a verdade dEle em primeiro lugar. Alguém tá me entendendo aqui? Você está comigo? E Saulo teve que ser cegado, para ele entender que o que ele estava fazendo estava terrível. Ele foi reposicionado. Esses dois discípulos, eles estão em um lugar onde eles estão sendo cegados, para poder reposicionar o rumo da vida deles. Sabe um outro lugar que isso acontece? Mateus 14 fala da história de uma mulher cananeia,
E essa mulher, ela vem de uma cultura pagã, e ela vê, talvez, aqui eu vou desenhar um pouquinho, não quero que você vá no texto, para a gente poder seguir no nosso, mas ela começa a caminhar, e ela vê que está passando um Jesus, e talvez ela escuta falar desse Jesus, e ela se aproxima desse Jesus. E sabe o que acontece quando ela se aproxima desse Jesus? Ela vira e fala: Jesus, eu tenho um problema, eu preciso da cura da minha filha. A minha filha, ela está endemoniada, e eu preciso da libertação da minha filha. E a palavra de Deus fala que Jesus, o que ele faz? Nada. Ele continua caminhando. Ele continua caminhando, e a mulher, talvez ela poderia olhar para essa reação de Jesus e falar: ué, eu escutei falar dele, eu escutei que ele era gentil, mas o que ele fez aqui agora não pareceu muito gentil. E ela podia fazer o quê? Ficar ofendida no processo de crescimento dela, e desistir do processo de crescimento dela. O que ela fez? Ela continuou caminhando em direção a ele. Talvez os discípulos estavam olhando ali e falando: não, mas ele falou não, e ela ainda está aqui, o que a gente faz? E ela encosta outra vez, e ela fala: Jesus, sara minha filha, liberta minha filha. E o que Jesus responde? Ele vira e ele fala assim: não posso tirar comida dos filhos para entregar para os cachorros. Que é isso, Jesus? Jesus dormiu mal na noite? O que aconteceu? O que aconteceu com esse Jesus? Não é o Jesus que talvez você vai desenhar um monte de coisa aqui agora. Sabe o que Jesus estava falando? Ele estava ressaltando a diferença histórica entre as religiões pagãs, que provavelmente essa mulher, ela tinha abraçado, e ela está ressaltando isso para ela e falando: você serve a outras culturas, você serve a outros deuses, não tem como eu tirar de um filho e entregar para um cachorro. E essa mulher, ela vira para ele e ela fala assim: até mesmo as migalhas que caem no chão servem para que eu possa ter tudo com o Senhor. Sabe o que acontece comigo e com você, igreja? Normalmente a gente está no nosso processo, e a gente odeia falar sobre processo, né? A gente quer que as coisas sejam resolvidas muito rápidas, mas a gente tem processos para poder caminhar. E sabe o que acontece? Muitas vezes você está no teu processo, e você dá sim para o teu processo de crescimento, e quando você dá sim, você dá um passo em direção a Deus, e Deus, Ele está com você aqui, e Ele fala: incrível, incrível, mas eu vou dar 2, você pode vir até aqui? Tem isso e isso que eu estou querendo resolver na tua vida, será que você pode dar esses 2 passos? E aí a gente entra em uma cegueira. Eu tinha dado meu sim, eu senti Ele perto, agora eu não sinto Ele perto. Eu tinha tempos de intimidade com Deus, eu entrava dentro do meu quarto, eu lia a palavra de Deus e eu sentia a presença dEle, mas agora eu não consigo sentir nada. E esse é o momento que você está em um desafio. Você vai precisar dar 2 passos e falar: Senhor, qualquer coisa que o Senhor puder me prover, eu estou satisfeito. Essa mulher, ela não falou sobre a filha dela outra vez, ela falou: qualquer coisa que eu puder absorver do Senhor, eu estou satisfeito. E eu quero voltar para o nosso texto. E sabe uma coisa incrível nessa história dessa mulher que eu amo? É que no final Jesus cura, e Ele liberta essa menina. E o texto bíblico ele não explica o que aconteceu depois, mas a gente pode começar a tentar desenhar alguma coisa aqui. E eu posso olhar e falar: talvez se Jesus entregasse para ela ali, no comecinho, ela ia celebrar e ela ia embora, e nunca mais Jesus. Mas ela foi esticada, e aqui no meio ela teve algo importante: filiação. Ela encontrou filiação aqui no meio, e quando ela recebeu o que ela pediu no final, ela pôde ter tudo, porque ela não teve só a liberdade da filha dela, ela teve intimidade com Jesus. Amém? Vocês estão comigo, igreja? Olha aqui o texto bíblico e o que acontece na cegueira desses 2 discípulos. Jesus se aproximou deles, e alguma coisa, o versículo 16 fala: alguma coisa não deixou com que eles pudessem reconhecer Jesus. Eles estavam cegos.
Versículo 17 fala: então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E o versículo 19, Jesus fala assim: o que foi? Eu não sei quanto a você, mas eu consigo ver Deus com um senso de humor, porque nosso senso de humor não é pecado, então às vezes, cuidado, mas o meu e o seu senso de humor, ele não é pecado. Então eu estou olhando para Jesus aqui, e Jesus está falando: o que foi que aconteceu? Não estou sabendo. E aí o que acontece? Eles respondem, no versículo 19 eles respondem: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. A nossa esperança era que fosse ele que ia liberar o povo de Israel. Eu quero parar aqui. Eu quero falar sobre a primeira coisa que talvez eu quero te dar alguns pontos. Se você está anotando, anota esses pontos e revisita eles depois. Eu quero falar sobre o primeiro ponto, sobre a cegueira espiritual desses dois discípulos. Você conseguiu perceber alguma coisa aqui? A gente pensava e a gente tinha uma esperança que ele fosse quem ia libertar o povo de Israel. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui que está acontecendo. Sabe qual que era essa perspectiva de Jesus, desses dois discípulos? Eles caminharam durante muito tempo com Jesus, mas a perspectiva deles estava enganada. Então a primeira coisa que eu quero deixar para você aqui, igreja, é que muitas vezes a primeira coisa que cega a nossa vida espiritual é a nossa falsa expectativa. Esses dois discípulos, eles tinham uma expectativa, e eu gosto de falar que muitas vezes a nossa expectativa no Evangelho, a nossa expectativa em Jesus é uma expectativa de supermercado. Como assim? Você vem hoje no culto de domingo, você entra e você passa no corredor que você quer e você seleciona o que você quer. Hoje eu vim no culto para poder pedir por um problema que eu estou tendo na minha família. Hoje eu preciso de uma resposta. Hoje eu preciso sentir alguma coisa física, não sei. Eu quero. Você é o crente supermercado. É o crente que tem uma expectativa, e a sua expectativa, deixa eu te falar, limita o que Deus pode fazer na tua vida. Esses dois discípulos, eles tinham uma expectativa, e a expectativa deles era uma expectativa dos judeus. Sabe qual era a expectativa dos judeus? Leão. A expectativa no leão, o profeta da linhagem de Davi, que vai vir. A palavra Cristo, o nome de Jesus não é Jesus Cristo, Jesus é Jesus, Cristo é colocado aí. Sabe por quê? Porque Cristo é usado muito antes de Jesus, usado para apontar para um Salvador, para apontar para alguém que ia fazer alguma coisa, para apontar para alguém que ia se levantar e ia mudar tudo. Essa era a perspectiva da palavra Cristo, e essa perspectiva veio sobre Jesus. A perspectiva do leão, ele vai vir e ele vai tirar o Império Romano do domínio do nosso povo. Ele vai reunir outra vez as tribos, ele vai começar a mexer em tudo, e essa é a nossa expectativa em Jesus. Mas Jesus conversou com esses discípulos todo o tempo e passou para eles coisas que ele ia fazer. Por que a expectativa está errada, igreja? Porque Deus nunca pediu a nossa opinião. A expectativa que a gente tem que ter nele é a expectativa que ele mesmo falou sobre ele mesmo. Ele traz para a gente uma perspectiva de amor, ele traz para a gente uma perspectiva de transformação, e ele traz através da morte dele uma perspectiva de reconexão. E os dois discípulos, eles estão querendo o leão, mas Jesus veio para ser o cordeiro. Ele veio para entregar tudo por mim e por você como cordeiro, calado. Eles queriam um leão que ia se levantar, e talvez ali nesse momento que Jesus está sendo julgado pelos governadores, esses dois discípulos, vou desenhar aqui, não está escrito, tá? Não é heresia, só estou inventando aqui um pouquinho, mas não está escrito. Mas talvez a nossa perspectiva aqui é que esses dois discípulos, eles estavam olhando Jesus na frente do governador, e eles estavam assim: vai leão, faz alguma coisa, tira eles daí, sobe aí, faz alguma coisa.
E ele não veio para ser o leão, ele veio para ser o cordeiro. Primeira coisa que pode cegar você nesse período de crescimento, igreja, é a falsa expectativa. Ele não veio aqui para poder fazer com que a igreja, para fazer com que a sua vida espiritual seja um supermercado. Ele veio aqui para reconectar com você, e ele veio aqui para te dar liberdade de reconexão com o Pai. Amém? Vocês estão comigo? É isso que ele quer fazer. E aí Jesus responde. Na verdade, antes de Jesus responder, vem aqui a segunda coisa. A segunda coisa que cega completamente a gente é o versículo 22, olha aqui comigo. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que uns anjos, que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns de nossos grupos, e se você vai ler ali um pouquinho mais profundo, Pedro saiu correndo. Alguns de nossos grupos, Pedro, ele foi correndo, ele encontrou o túmulo, ele voltou e ele virou para os discípulos e ele falou: ele não está lá, tem alguma coisa acontecendo. E eles voltaram dizendo que viram anjos e não sei o que. Alguns dos nossos grupos foram ao túmulo e viram realmente o que aconteceu, que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus, no versículo 25, responde a esses dois discípulos. Antes de falar o que Jesus respondeu, eu quero falar a segunda coisa que te cega espiritualmente num processo de crescimento. A segunda coisa que te cega espiritualmente é a tua incredulidade. Talvez nessa temporada Deus ele vai começar a te colocar alguns desafios de fé, para você se movimentar em fé. E talvez o inimigo ele vai começar a colocar dúvidas na sua cabeça, e você vai falar: mas eu dei o meu sim ali no começo, e eu não estou vendo ele do jeito que eu vi ali no começo. Ele está 3 passos adiante, falando: vem, caminha um pouquinho mais fundo nisso comigo, eu quero chegar um pouquinho mais num lugar que não foi explorado ainda. A segunda coisa que cega a gente espiritualmente é a nossa incredulidade. Deus ele vai te pedir passos de fé. Você vai ser fiel para nessa temporada dar os seus passos de fé? Vocês estão comigo, igreja? Estão entendendo o que eu estou falando aqui? E esses dois discípulos, eles estão incrédulos. Eles viram, os discípulos falaram, as mulheres falaram. É o 3º dia. E sabe o que acontece? Antes Jesus explicou algumas coisas. Tem alguns textos que Jesus ia explicando, e ele falava: não, no 3º dia eu vou ressuscitar. Muitas vezes ele ia explicando que alguma coisa ia acontecer. E mesmo escutando tudo isso, esses dois discípulos, eles estão incrédulos, e eles não estão se movendo debaixo de fé, eles estão se movendo debaixo da opinião deles. E olha aqui comigo no versículo 25, o que Jesus fala com eles: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Versículo 26, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a sua glória. E o versículo 27 começa a falar uma coisa incrível, e começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele, iniciando pelos livros de Moisés, os escritos de todos os profetas. Uau! O próprio Jesus está com eles, explicando a palavra. Olha aqui, a expectativa sua, ela estava nisso aqui, mas não tem nada a ver com isso. Estava escrito. Sabe qual é a terceira coisa que eu quero trazer para você, que vai te cegar num processo de crescimento, igreja? Falta de Bíblia. Essa ninguém quer escutar, né? Falta da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque com a pergunta, na verdade com a afirmação de que Deus nunca te pediu a tua opinião, a resposta que a gente tem é que a palavra de Deus carrega tudo o que eu preciso. E esses dois discípulos, eles não estavam entendendo isso, e eles precisaram que o próprio Jesus começasse a falar sobre as escrituras, e falar: não, assim, a expectativa de vocês está errada, vocês precisam realinhar a expectativa de vocês. Essa coisa de subir no trono não vai acontecer, não é por aí, tá? Não é por aí, agora não vai acontecer. Um dia ele vai subir no trono, mas agora não vai acontecer.
e Ele está realinhando a perspectiva, só que ainda eles não conseguem ver, eles ainda não conseguem ver que é Jesus. Jesus explica as Escrituras e ainda eles não conseguem entender o que estava acontecendo ali. Então olha comigo aqui, vamos continuar entendendo. Então a primeira coisa que vai te cegar num processo de crescimento, o que era? Sua expectativa errada, ok? A segunda coisa que vai te cegar no teu processo é a incredulidade. A terceira coisa que vai te cegar no teu processo é a falta da confiança nas palavras dele, nas promessas dele, na palavra de Deus, no que está para você. E a gente vai seguir extraindo um pouquinho aqui do que está acontecendo. Olha aqui, quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez como que se ele fosse embora. E você fala que Jesus não tem um senso de humor. Ele fez e tipo, bom, é hora de despedir, tchau, tchau. E a palavra de Deus fala aqui, olha aqui comigo. Quando chegaram perto, versículo 28, quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Próxima coisa que eu quero trazer para você, que talvez vai te cegar nesse período, é entender que dentro desse processo vão ter oportunidades que Jesus ele vai fazer assim: bom, acabou o nosso tempo, né? Bom, aqui eu acho que você preferiu fazer algumas outras coisas agora, então eu estou indo, tá bom? A próxima coisa que vai te cegar nesse tempo é começar a colocar joelho no chão, começar a entrar no teu lugar secreto e convidar Jesus para entrar. Esses dois discípulos, eles estão ali, eles estão olhando, e a palavra de Deus um pouquinho mais na frente, ela vai falar que esses dois discípulos, eles olharam um para o outro depois e falaram: você não percebeu como o nosso coração queimava enquanto ele falava? Sabe o que Jesus estava fazendo? Resgatando o primeiro amor do coração deles. Quando foi a última vez que você encontrou com o primeiro amor que você sentiu por Jesus? Sabe, aquele tempo, não era tempo de maturidade, igreja, aquele tempo onde você chorava na presença de Deus. Não vem me falar que agora você cresceu, não vem falar que agora você está um pouco mais maduro. A presença dele, ela está disponível todos os dias, mas ela tem uma condição, a condição que esses dois discípulos tiveram que fazer: chamar ele para entrar. Quando eu estiver dentro da minha casa, eu vou perder o meu tempo com essa coisa, ou eu vou chamar ele para entrar? Quando eu tiver a oportunidade de ter um encontro com a presença de Deus, de colocar uma música ungida aí, não sei qual que é a tua playlist preferida, botar uma música ungida e ter um encontro com a presença, e talvez só ficar em silêncio, mas sentir que a presença dele, ela está ali. Não é o crente supermercado, pelo amor de Deus. É sentar na tua cama, fechar os teus olhos e perceber que ele está ali. Quando foi a última vez que você fez isso? E dentro dessa oportunidade, quando foi a última vez que você se emocionou na presença dele? Se você me conta experiências tuas, faz 2, 3 anos atrás eu tive um retiro, Arthur, foi a coisa mais incrível, uma experiência com Deus, uma coisa de doido. 3 anos atrás? Meu Deus! 3 anos atrás, 2 anos atrás, conferência em conferência, o que está acontecendo? Jesus não morreu por mim e por você, para que a gente pudesse ter vida e pudesse ter acesso. Ele resgatou a essência do que é ter o acesso com o Pai, ter paz com o Pai. E você me conta experiências de 2, 3 anos atrás. Deixa eu te falar uma coisa aqui, igreja, sabe o que está te cegando nesse tempo? Tua falta de convite, tua falta de olhar para ele e falar: Senhor, hoje eu vou desligar essa coisa, hoje eu vou ir para algum canto e eu vou buscar a sua presença. Essa manhã eu vou acordar às 6:30 e eu vou buscar a tua presença. Essa noite eu vou ler pelo menos uns 20 capítulos, até o Senhor falar alguma coisa comigo através da tua palavra.
eu vou confiar no Senhor e eu vou convidar o Senhor para entrar, para eu poder conseguir entender lugares mais profundos da tua presença. Vocês estão comigo, igreja? Já estou terminando, te prometo. E aí acontece esse lugar. Jesus não, homem, como é que é o seu nome mesmo? Quer entrar? A gente tinha algumas coisas para fazer, mas quer entrar? A gente te recebe essa noite e você segue o teu caminho amanhã. E Jesus entra pela porta. Eles conseguem ver que é Jesus? Ainda não. Eles estão sendo tratados na falsa expectativa deles, eles estão sendo tratados na incredulidade deles, eles estão sendo tratados na falta de confiança nas palavras de Deus, eles estão sendo tratados em tantas coisas aqui, eles estão sendo tratados na falta de convite, mas eles ainda não estão prontos para ver que é Jesus. Mas a palavra segue, e a palavra fala assim, versículo 30, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Talvez a gente poderia falar, eles já estavam prontos. Por que eles não viram na hora que ele entrou pela porta? Já estava pronto. Porque quando eu convido ele para entrar, eu tenho que ter mais uma confiança para que eu possa ter os meus olhos abertos. A confiança da aliança. Você entende isso? Quando Jesus parte o pão, eu sinto que isso representa o que ele tinha feito com os outros discípulos. Ele mostra o que está acontecendo no Espírito. Sabe o que acontece, igreja? Esses dois discípulos, eles não estão entendendo, não é algo terrenal, eles não estão entendendo uma coisa espiritual. É o dia 3, Jesus ressuscitou, o véu foi rompido e eu tenho livre acesso, perdão, a morte e o pecado não tem mais domínio sobre mim, se eu aceito esse Jesus. E quando Jesus parte o pão, Ele está mostrando, eu sento na mesa com você, eu faço uma aliança com você. Oi, percebe que no Espírito tem uma coisa liberada. Você está entendendo isso, igreja? E sabe o que acontece? Jesus desaparece. Aí você fala, não, aí rompeu a narratória, estava bonito até agora, a narrativa, estava bonito, mas Jesus desapareceu. Quando finalmente esses dois discípulos conseguiram ver, ele desapareceu. Mas quando ele desapareceu, o que aconteceu com esses dois discípulos? Se você continua lendo, você vê que eles se levantaram e imediatamente eles foram para Jerusalém. O que aconteceu? Os olhos deles foram abertos e o propósito e a visão foi reposicionada. Mas sabe por quê? Que quando Jesus desaparece, eles não se perdem outra vez? Porque agora eles percebem que o maior convite de Jesus é o convite para que a gente perceba que eu não preciso dele fisicamente aqui entre a gente, ele habita em mim. Ele habita em mim. Isso é tudo que eu preciso. Quando você rompe a tua incredulidade, igreja, quando você busca a palavra de Deus, quando você faz tudo isso aí, todos esses pontos que você anotou aí, quando você começa a caminhar nesse lugar, quando você começa a fazer isso, a principal coisa que Ele quer que você entenda é que você não precisa dele fisicamente aqui entre a gente, porque quando Ele fez o que Ele teve que fazer naquela cruz, e a gente aceita o que Ele teve que fazer naquela cruz, agora Ele habita em mim, agora Ele habita em você, e a nossa visão ela volta para o lugar. Eu não entendo, Ele desapareceu, não sei se é um anjo, não sei se é físico, eu não sei, mas a minha visão voltou para o lugar. Ele desapareceu, mas eu vou voltar para Jerusalém, eu vou me reposicionar, e eu vou continuar tendo fé. Eu entendi agora o que Ele veio fazer. Ele não veio para ser o leão, Ele veio para ser o cordeiro, e eu vou abraçar isso,
e eu vou amar isso, e eu vou caminhar dentro desse processo, confiando, com fé, de que Ele obrou, e que Ele fez, e que Ele vai continuar fazendo nas nossas vidas. Você está entendendo isso, igreja? E essa noite eu quero terminar com isso. Eu quero trazer 2 lugares para você aqui. E eu quero fazer dois apelos para você aqui. O primeiro desse apelo que eu quero fazer é que talvez você entrou aqui por essa noite e você nunca aceitou o Cordeiro. Enquanto eu estava falando aqui, do mesmo jeito talvez que esses 2 discípulos estavam com o coração queimando, você está com o teu coração queimando. E você está falando, eu estou sentindo alguma coisa, e eu estou precisando desse Deus. Eu não entendo bem o que fazer, mas eu estou precisando desse Deus. E o meu primeiro convite é, se talvez você está aqui, primeira vez ou algumas outras vezes, e você nunca aceitou a Jesus, e o teu coração ele está queimando nesse momento, para você dar um passo de fé, eu quero te pedir que você possa levantar a tua mão. Existe salvação essa noite. Existem pessoas aqui que talvez nunca fizeram essa oração, e está tudo bem. Se você nunca fez essa oração, talvez se você é jovem, adolescente, você nunca fez essa oração, eu sinto que tem gente. Levanta a tua mão, deixa eu te ver. Eu quero só orar por você. Não vou te expor, não vou fazer nada. Ok. E a segunda coisa que eu quero fazer aqui essa noite é levantar um lugar que a gente possa dar um passo de fé. Talvez enquanto eu estou falando aqui, você está percebendo que algumas coisas cegaram o teu caminhar com Deus nos últimos tempos. Talvez algumas desilusões, talvez algumas coisas, talvez algumas brigas, talvez até a igreja. Você fala, não, a igreja. E eu quero orar por você. Se essa noite você tem o desejo de dar um passo de fé, um passo de fé de falar, Senhor, eu aceito o processo que eu tenho para esse ano. Eu aceito o processo de crescimento e eu quero perceber cada parte do que o Senhor está fazendo nesse processo. Se você está aí e você sente o teu coração queimar por esse processo e por esse sim, levanta a tua mão, deixa eu te ver. Amém, glória a Deus. Eu sinto que tem mais gente. Deus está tocando o teu coração, igreja. Levanta a tua mão, deixa eu te ver. Se você puder fazer melhor ainda, vamos dar um passo de fé ainda um pouquinho mais ousado. Levante, fica de pé aí no teu lugar. Essa é a melhor decisão que você pode fazer. É uma decisão ousada, é uma decisão de falar, Senhor, eu não quero viver no superficial, eu quero viver em lugares profundos. Existe mais gente aqui que quer dar esse passo. Se coloca de pé, eu quero orar por você. Superficial na presença de Deus é cegueira. Jesus é um Deus profundo. Ele tem uma coisa profunda para você essa noite. Vamos orar por isso. Tem mais gente, fica de pé. Se você sente que tem um desafio para você, entrar em lugares mais profundos na presença dEle, se coloca de pé e entra nesse desafio. E eu sou o primeiro que está de pé aqui nesse lugar. Eu quero lugares mais profundos. Eu não aceito, Senhor, os mesmos encontros que eu tive faz 3 anos atrás. Eu quero ter encontros novos com a Tua presença, Senhor. Se você sente isso no teu coração, se coloca de pé. Ele tem encontros com você. Ele tem encontros com a presença dEle. Ele quer fazer algo novo. Ele quer te dar encontros novos todos os dias. Existe um rio de águas vivas